3 pancadas secas. Sem tempo para respirar. Uma baixa inesperada no jogo mais importante da época. Um craque que pode estar de saída com tudo ainda por decidir. E uma traição antiga que volta agora a sangrar. É isto que está a acontecer no Sporting. E há quem ache normal. Há quem diga não faz mal, que já perdemos outros. Mas não. Não é assim que se trata um clube que está a lutar por tudo. Porque quando perdemos o pilar do meio-campo numa decisão destas, não se pode encolher os ombros. Quando o nosso goleador mor é colocado na montra por milhões que nem tocam no que ele vale, não se pode ficar calado. E quando um campeão de verde e branco se revolta contra a própria direção, com mensagens duras, com mágoa a escorrer por cada palavra, isso não pode passar como se fosse só mais uma página virada. Se és do Sporting e ainda bates o pé quando sentes que estão a mexer com o nosso símbolo, então este vídeo é para ti. Deixa o like, ativa o sininho, subscreve o canal. Porque vais querer ver até ao fim. Vais querer saber tudo. E vais sentir cada frase. Morten Julmand está fora do último jogo do campeonato. O nosso capitão em campo, o homem que varre o meio-campo com uma intensidade que não se via há anos, levou o 5º amarelo aos 19 minutos do derby contra o Benfica. Um amarelo que, diga-se, não era inevitável. Um amarelo que podia ter sido evitado. Mas pior do que isso, foi a reação interna. Foi o discurso conformado. Foi a desvalorização de uma ausência que pode ser absolutamente decisiva. Rubén Amorim não disse uma palavra sobre o assunto, mas quem falou foi Rui Borges. E o que ele disse, senhores, é de fazer ferver o sangue. Já perdemos tantos esta época, afirmou, como se perder o pilar do nosso 11 fosse algo rotineiro. Como se estivéssemos a jogar por nada. Como se o título estivesse entregue e as pernas fossem só para cumprir calendário. Desculpem lá, mas isto é brincar com o esforço de uma época inteira. Julmand falha frente ao Vitória de Guimarães. Um jogo em casa. Um jogo onde só a vitória interessa. Um jogo onde não podemos ter margem para erros. E quem é que vai ocupar aquele lugar? Quem vai pegar na pressão, na liderança, na raça que o dinamarquês mete em cada lance? Ninguém sabe. Mas a mensagem que passa para fora é que não faz mal. É que alguém vai dar resposta. Como se estivéssemos a falar de substituir um qualquer júnior da equipa B. E o mais revoltante é isto, mesmo depois desta baixa, mesmo depois de um jogo onde fomos encostados, mesmo depois de desperdiçar a oportunidade de garantir já o campeonato, ninguém parece preocupado. Dependemos só de nós, dizem eles. Pois claro que dependemos. Mas dependemos com menos um dos nossos melhores. E isso, num jogo onde basta um deslize para deitar tudo a perder, devia estar a tirar o sono a toda a estrutura. O que se sente agora é medo. É ansiedade. É aquela sensação de que podemos estar a um passo do abismo e não há alarmes a tocar. O Vitória de Guimarães é uma equipa séria. Rui Borges conhece-os bem, foi treinador deles. Ele próprio admitiu que há qualidade do outro lado. E nós? Vamos para dentro de campo desfalcados e confiantes em demasia? Com essa atitude, meus amigos, já vimos este filme vezes demais. E quando as pernas começarem a pesar, e o relógio apertar, e os nervos se colarem à garganta, vamos dar pela falta de Julmand. E aí, talvez se perceba o erro de ter achado que era só mais um fora. Mas pode ser tarde. Ele carregou o ataque do Sporting como poucos antes. Marcou, assistiu, empurrou a equipa às costas e transformou jogos complicados em vitórias gritadas. Mas agora, quando o clube mais precisa dele, os jornais lá fora já falam da sua saída como um dado adquirido. Viktor Gyökeres pode mesmo estar de saída. E o mais absurdo é que o valor em cima da mesa não reflete nem metade do impacto que este homem teve em Alvalade. O The Sun escreve que 58 milhões de libras, cerca de 68 milhões de euros, podem ser suficientes para o Arsenal levar o camisola 9. Um jogador avaliado em 75 milhões. Um jogador que marcou 52 golos e fez 12 assistências em 49 jogos. Um jogador que se tornou sinónimo de golo, de garra, de Sporting a sério. E nós? A baixar o preço. A facilitar a saída. Como se fosse mais um. Como se fosse substituível. O Arsenal é apontado como o destino provável. Porque falharam o título da Premier League outra vez. Porque precisam de um avançado que resolva jogos sozinho. E claro, quem melhor do que o sueco que fez isso durante toda a época por cá? Eles sabem o que ele vale. Nós também. Mas estamos a agir como se não soubéssemos.
Como se não fosse grave. Como se não fosse uma perda gigantesca. E tudo isto, repito, ainda antes do campeonato estar fechado. O mais chocante é a frieza com que este processo está a ser tratado. A comunicação social inglesa fala do negócio como se fosse inevitável. Como se Gyökeres já tivesse malas feitas. Como se Alvalade fosse apenas uma estação de passagem. E onde está a reação do clube? Onde está o grito de alerta? O comunicado que diga este homem é nosso, ponto final? Não há. Só silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E isso preocupa. O timing não podia ser pior. Estamos a uma vitória do título. A uma final emocional. E em vez de blindar o grupo, em vez de proteger os ativos mais valiosos, deixamos correr a conversa. Deixamos que o foco se disperse. Que a dúvida cresça. Que o balneário fique a pensar e se ele sair mesmo. E num grupo em que Gyökeres é figura maior, isso mexe. Isso abala. Isso compromete. É uma traição ao esforço coletivo. Porque quando um jogador dá tudo durante 3.950 minutos em campo, quando transforma o Sporting num verdadeiro candidato ao título e à Europa, o mínimo que o clube deve é respeito. Não é empurrá-lo para a porta por uns milhões a menos. Não é tratar isto como negócio normal. Porque não é. É um símbolo. E vender símbolos tem consequências. Se Gyökeres sair, será uma perda monumental. E se sair por menos do que vale, será um erro histórico. E nós? Ficaremos a olhar para trás, a ver os golos em vídeo, a pensar como deixámos isto acontecer debaixo do nosso nariz. Mas há algo escondido que pode virar tudo. João Mário. Um nome que devia estar escrito com orgulho na história recente do Sporting. Um médio da casa. Um campeão. Um jogador que deu tudo com a nossa camisola e que, no fim, foi tratado como se fosse só mais um. O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu contra nós. O Inter de Milão foi ilibado. O Benfica ficou com o jogador. E o Sporting? Ficou de mãos a abanar. 30 milhões de euros foram-se. 30. E pior do que isso, ficámos com a imagem de um clube que não sabe proteger os seus. Mas agora sabemos tudo. As mensagens vieram a público. Conversas entre João Mário, Hugo Viana, Frederico Varandas e Fernando Couto, o seu representante. E o que se lê ali, senhores, é de arrepiar. João Mário queria ficar. Queria continuar de verde e branco. Disse-o com todas as letras. Não posso aceitar ser tratado como qualquer um, escreveu ele. E com razão. 15 anos no clube. Vendido por 43 milhões. E quando quis regressar, ofereceram-lhe metade do que tinha sido prometido. E ainda esperavam que ele dissesse que sim, calado, agradecido. O Sporting fez uma proposta de 3 milhões mais 2 milhões em bónus. O representante respondeu, falámos em 7 ou 8 milhões? A resposta de Hugo Viana? Se querem 7/8 milhões, não vamos conseguir. O Inter ia poupar 6 milhões em salários e ainda assim, o Sporting quis cortar no jogador. Uma falta de visão. Uma falta de respeito. Uma falha gigante da direção. Varandas ainda tentou justificar. Não é falta de respeito, é a nossa capacidade. E pediu compreensão. Mas João Mário foi claro. Fui vendido por 43 milhões. Tenho 28 anos. Não aceito ser tratado como qualquer um. E com isto, senhores, perdemos um jogador que estava disposto a abdicar de dinheiro, a esperar, a lutar pela camisola que o formou. Um mês depois, assinou pelo Benfica. E o Sporting nem um tostão viu. Porque a cláusula antirrival que supostamente nos protegia, afinal, não serviu de nada. O TAS decidiu que ele saiu a custo zero. 30 milhões deitados ao lixo. E tudo isto porque o clube não teve pulso, não teve coragem, não teve capacidade para fechar o jogador quando ele disse que queria ficar. E agora? Agora olhamos para trás com a sensação de que tudo foi mal gerido. João Mário queria voltar. O treinador queria-o. O diretor desportivo também. Mas alguém falhou. E não foi o jogador. Ele não escondeu nada. Falou claro. Escreveu tudo. Mostrou mágoa, desilusão, mas acima de tudo, respeito. E foi isso que não teve em troca. Isto não é só futebol. Isto mexe com a identidade do clube. Com a forma como tratamos os nossos. Com a forma como olhamos para os que vestiram esta camisola com orgulho. E enquanto não percebermos isso,
Vamos continuar a perder mais do que jogos.